Estamos de volta com o programa O Divã de André Kepp. E olha o tema de hoje. O que é Confederação Galáctica? Olha, é um programa especialíssimo também que pode trazer para todos nós, né? Não só para os ouvintes, né? Cada vez que a gente aborda esse tema, a gente mesmo pode passar por uma grande expansão de consciência, uma consciência mais expandida, né? Então é um tema muito especial. O que é Confederação Galáctica? Vou fazer uma rápida apresentação minha. Eu sou doutor em Psicologia Social pela USP, mestre em Psicossomática pela PUC, psicólogo e psicanalista. Pois é, a nossa visão sobre o universo está mudando completamente. Estamos passando por um momento de grande mudança da nossa visão do universo, ou cosmovisão. Um autor que foi professor tanto do meu pai quanto da minha mãe, que foi Viktor Frankl, usava o termo cosmovisão. Ele foi o criador da logoterapia. Bom, podemos modificar a nossa visão antiga para uma visão mais avançada sobre o universo. Então nós já tivemos várias visões sobre o universo, mas agora finalmente podemos chegar numa visão muito avançada sobre o universo. No passado antigo, né, tínhamos uma visão sobre o universo que podemos chamar de primeiro paradigma. Vamos lembrar que a palavra paradigma significa modelo. Então, esse primeiro paradigma era o nosso primeiro modelo de universo, era como nós víamos o universo há muito tempo atrás. Antigamente se acreditava que viveríamos em uma terra plana e que acima de nós haveria uma cúpula ou uma abóboda arredondada. E de fato, se olharmos para o céu, ele se parece realmente uma abóboda arredondada. Então, o que nos parece, do ponto de vista, né, do observador, nós aqui da Terra olhando, cada um em um ponto do planeta, dá essa impressão que ela é plana e que tem uma abóboda celeste sobre nós, formando uma cúpula ou uma abóboda, como se fosse a cúpula de uma catedral. Então, se imaginava, inclusive, que isso seria um firmamento, essa cúpula, e que passariam diante de nós os astros do firmamento. Então, todos os astros, né? Então, o Sol, a Lua, as estrelas, os planetas, passariam nessa abóboda celeste. Esta visão antiga foi descrita por Cláudio Ptolomeu, que viveu do ano 90 ao ano 168 da nossa era cristã. Em seu livro Almagesto, o livro se chamava Almagesto, ele descreveu uma visão do universo geocêntrica. A Terra estaria no centro do universo todo e os vários corpos celestes, então Sol, luas, planetas, estrelas, girariam em torno dela, que é como parece para nós, né? Realmente nós, olhando do chão, né, de qualquer lugar do planeta, dá essa impressão, né, que a Terra é plana e que tem sobre nós uma abóboda celeste. Este foi o nosso primeiro modelo de universo. E podemos chamar então de primeiro paradigma, primeiro modelo que nós tínhamos do universo, como nós víamos o mundo antigamente. Depois, no século XVI, Nicolau Copérnico, que era astrônomo e matemático polonês, mudou essa visão, afirmando que não era o Sol que girava em torno da Terra. Então,
parecia, né, todos os dias que o Sol de manhã, né, nascia e giraria até o crepúsculo, até o alvorecer. Então, até o final do dia, o Sol giraria e ele se deitaria na outra parte da abóbada celeste. Era o que nos parecia. Mas aí Copérnico diz assim, não era o Sol que girava em torno da Terra, mas a Terra que é um planeta que gira em torno do Sol. Por isso, seu modelo foi chamado na época de heliocêntrico, pois hélio significa Sol. Então mudou a forma de ver. Então não é o Sol que gira em torno da Terra, não são todos os astros do firmamento que girariam em torno da Terra, e especialmente o Sol, mas a Terra que giraria em torno do Sol, como planeta girando em torno do Sol. Então, este é o segundo modelo do universo, ou segundo paradigma. E esse modelo de Copérnico foi aprimorado, foi melhorado. Então trouxeram mais novidades e foi muito melhorado e aprimorado. E se descobriu que além dos planetas girarem em torno dos vários sóis ou estrelas, então temos várias estrelas na nossa galáxia, com planetas geralmente semelhantes ao nosso, girando em torno dessas estrelas, em torno destes sóis. E todo o conjunto de estrelas e planetas formam uma galáxia. Então é um conjunto grandioso, né, de estrelas e planetas. A nossa galáxia, por exemplo, se chama Via Láctea. E a galáxia mais próxima da nossa se chama Andrômeda. Então temos no universo várias galáxias. Agora numa proporção assim gigantesca. Eu vou mostrar essa proporção. No entanto, essa visão de universo ainda duvida que exista vida inteligente fora da Terra. Porque é uma visão que diz assim, bom, nós sabemos que tem vida inteligente aqui, mas fora a gente não sabe. Então, não vamos opinar sobre esse assunto, vamos colocar em dúvida. Foi uma escolha, é uma hipótese viável. Imaginando que os planetas como se fossem esferas sem vidas aí girando em torno do seu Sol. Então, sem vida inteligente girando em torno das estrelas. Então, então os outros planetas são esferas aí sem vida, né? Então se pega o modelo de Marte, de Vênus, então se fala assim, não, são planetas sem vida, quem sabe um dia nós poderemos habitá-los e colocar vida inteligente. Então, essa é a hipótese, né? Então, vários planetas sem vida, girando em torno de sóis ou estrelas, e esse seria o modelo atual, porque se optou pela seguinte questão, bom, sabemos que tem vida inteligente aqui, mas não sabemos se tem vida inteligente fora, então vamos ficar com essa constatação. Tem vida inteligente aqui, vida inteligente fora é uma dúvida, e uma dúvida que a ciência sempre tendeu a pensar mais que não haveria, né? Segundo um autor atual chamado Ken Wilber, essa visão de universo pode ser chamada de cosmos com C. Então, o universo sendo várias estrelas e planetas que provavelmente não teriam vida inteligente e tudo mais. Só teria vida inteligente aqui, comprovadamente, vamos colocar nesses termos. Nesta visão, apenas o nosso pequeno planeta azul, nós estamos num pequeno planeta azul. Olha, para você ter uma proporção, se compararmos o nosso planeta com Júpiter, por exemplo, é uma bolinha de gude versus uma bola de futebol. Então, essa é a comparação das proporções de Terra e Júpiter. Então, existem planetas muito maiores. Então, existiria vida apenas nesse pequeno planeta azul que gira em torno de um Sol de sexta grandeza e fica na rabeira da Via Láctea.
Então só aqui teria vida inteligente. Então o restante do universo, olha, com bilhões de estrelas e bilhões de galáxias, teria sido feito, vamos dizer assim, vai, exagerando um pouco, vai, para a gente ver estrelinha à noite, vai. O restante, tudo feito assim para a gente ver estrelinha à noite, e só tem vida aqui. Puxa, que sorte, né? Olha, nós somos sorteados, né? Então vamos lembrar que a nossa galáxia, só para a gente pensar em termos de proporções, a Via Láctea tem entre 100 bilhões e 400 bilhões de estrelas. Eu vou repetir. Só a nossa galáxia, a Via Láctea, tem entre 100 bilhões e 400 bilhões de estrelas. E o universo observável, até onde pôde se observar, tem bilhões de galáxias. Não são algumas, são bilhões de galáxias. Bom, a visão atual de cosmos, com C, né, pressupõe que exista vida inteligente apenas na Terra. Ah, mas isso é o que nós constatamos, nós não sabemos fora e nunca recebemos sinais de fora, etc. Presumivelmente, né? E que no restante do universo não podemos afirmar que exista vida inteligente. Então vamos dizer que só tem vida inteligente aqui. A não ser que tenhamos comprovação disso. Vamos dizer, temos alguns indícios, podemos dizer dessa forma, que já houve contato dessa vida inteligente. Então temos, por exemplo, o famoso acidente de Roswell nos Estados Unidos, que inclusive teria caído uma nave lá e tudo mais, que foi logo abafado, né, pela mídia. Há afirmações, né, de que a NASA esconda todos esses dados, para que a gente não tenha esses dados de pesquisa. Então, na verdade, temos alguns indícios, sim, de que existe vida inteligente lá fora. Em contraposição a essa visão do cosmos, né, um monte de bolas aí girando, sem vida, inteligente, né? Em contraposição a essa visão do cosmos com C, temos o que Ken Wilber chamou de cosmos com K. E aí, esse é o terceiro modelo de universo, o terceiro paradigma. Então agora precisamos adotar esse terceiro modelo, esse terceiro paradigma, que é do universo habitado por vida inteligente. Ah, os religiosos vão dizer que são anjos e demônios. Tá bom, não importa o nome. Outros vão dizer que são ultraterrestres. Outros vão dizer que são extraterrestres. Não importa a nomenclatura que seja usada. O que nós precisamos entender é que o universo, isso até por uma lógica bem simples, não foi feito com bilhões de estrelas e galáxias para ter vida aqui num planeta tão secundário. Né? Um pequeno planeta azul num sol de sexta grandeza na rabeira da Via Láctea, né? Da nossa galáxia. Só aqui tem vida? Nossa, que sorte, né? Que sorte, só aqui tem vida inteligente. Então, esse tipo de concepção nós precisamos superar. E aí, para superarmos esse tipo de concepção, existem várias hipóteses. O que é uma hipótese? Uma hipótese é uma ideia, vamos chamar assim, uma ideia que se tem que pode ser confirmada ou não. A ciência é feita de hipóteses, né? Então nós precisamos trabalhar com algumas hipóteses. Então, existem várias hipóteses de como as galáxias são habitadas por vida inteligente. E eu trarei hoje a hipótese da confederação galáctica. Então, é uma hipótese respeitando todas as demais. Então, é a hipótese de como é esta vida inteligente na nossa galáxia. Nesta hipótese, toda a nossa galáxia é habitada por vida inteligente. Então, temos vida inteligente em todos os planetas. Agora,
quando eu falo em vida inteligente, em vários tipos de manifestação. Desde manifestações bem mais densas, né, como as nossas, até em manifestações um pouco mais sutis. Mas a hipótese, e aí quando eu falo de uma hipótese, eu estou buscando uma linha de coerência nessa hipótese. Porque muitas pessoas vão falar de confederação galáctica de outra forma. Mas eu procurei uma linha de coerência nessa hipótese. Essa é a hipótese que me parece mais viável para entendermos a vida inteligente da nossa galáxia. Além disso, há uma organização que comanda a galáxia. Então é o seguinte, nessa hipótese, há uma organização que comanda a nossa galáxia, a Via Láctea. Olha, com bilhões de estrelas. De 100 bilhões a 400 bilhões. É muita coisa. Mas haveria uma única confederação que comandaria esta galáxia. E essa confederação se chama Confederação Galáctica. Claro que eu estou usando o termo em português de algo que, vamos dizer, é muito mais amplo, cada idioma vai usar seu termo e tudo mais, né? Mas traduzindo para o nosso idioma, seria Confederação Galáctica. Esta hipótese traz algumas características da Confederação Galáctica. Então, eu vou falar 3 características. São 3 princípios, são 3 pontos de partida, para a partir daí você mesmo fazer a sua pesquisa e ampliar muito mais essa pesquisa, mas que a gente mude o paradigma, mude a forma de ver, amplie a nossa mente numa forma muito mais abrangente de se observar o universo. Ou seja, a galáxia toda é habitada por vida inteligente. Vamos colocar 3 princípios. Então, ou 3 características, né? Primeira, a CG, já coloquei aqui uma sigla, ou Confederação Galáctica, segue as instruções da inteligência suprema que é Deus. Então, as instruções não são dos seres que habitam, mas da inteligência suprema que comanda não apenas a nossa galáxia, mas como o universo, que é a consciência cósmica. Por isso que nesse caso se aplica o termo consciência cósmica, ou inteligência suprema, ou Deus. O que a religião chama de Deus é a mesma coisa, é o mesmo ser. É um ser único, é o uno de Plotino. Então, todos os confederados, né, vamos dizer assim, seguem esta inteligência suprema, que comanda o universo. Segunda característica, a Terra não é um planeta confederado, por não estar em contato com os demais planetas. E aí eu colocaria dentro dessa hipótese, tudo dentro dessa hipótese. Então a hipótese chama Confederação Galáctica. Por não estar em contato com os demais planetas. Ah, mas André, por que não está em contato? Aí é uma pergunta que a gente precisa trabalhar em programas mais posteriores. Mas por esse motivo não é um planeta confederado, por não estar em contato com os demais planetas. Quando os nossos líderes espirituais, olha que importante, eles não eram apenas líderes espirituais, eles eram líderes cósmicos. O que nós chamamos de líderes espirituais, na verdade, eram líderes cósmicos. Então, quando os nossos líderes cósmicos, mais do que espirituais cósmicos, como Moisés e Jesus, estou citando Moisés e Jesus, ok? Moisés do judaísmo, Jesus do cristianismo, trouxeram os mandamentos. Então, Moisés traz 10 mandamentos. E Jesus traz 2 mandamentos. Quais são os 2 mandamentos de Jesus? Amar a Deus acima de todas as coisas, amar
a inteligência suprema acima de todas as coisas. Amar a consciência cósmica acima de todas as coisas. E segundo, ao próximo como a si mesmo. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então esse é o mandamento, são os 2 mandamentos trazidos por Jesus, nosso querido e amado Mestre Jesus o Cristo. Eles trouxeram os princípios cósmicos que regulam a vida inteligente na galáxia. Eles não trouxeram crendices religiosas, né? Até hoje se pensa assim, não, eles trouxeram crendices, não é nada disso. Eles trouxeram princípios cósmicos que regulam a vida inteligente da galáxia. Olha a importância, olha a amplitude do que eles trouxeram. Eles trouxeram muito mais do que crendices religiosas, acredite em mim, aquela coisa toda. Então, a hipótese da Confederação Galáctica respeita as outras hipóteses. Então, é a hipótese que eu trouxe hoje, que tem esses 3 princípios, respeita todas as demais hipóteses. Inclusive, entende que essas hipóteses podem se complementar, podem trazer outras questões. Mas eu estou aqui numa linha de compreensão dessa hipótese, para que a gente amplie a nossa consciência, senão a gente fica pensando não em termos apenas de terra, mas em termos de cada um de nós, de uma parte muito pequena da existência. A existência é muito mais ampla. Os princípios que esses líderes cósmicos trouxeram para nós abrem a perspectiva para novos entendimentos e compreensões. Entendimentos é aquele entendimento parcial. Compreensão é quando eu entendo completamente. Eu compreendo alguma coisa. Então eu entendo algo, mas quando eu compreendo, eu entendo de uma forma mais ampla. Então, entendimentos no caminho da compreensão. Bom, espero que o programa de hoje tenha sido interessante para você e lembre-se, a vida é sabedoria. A cada momento entenda o seu significado. Eu desejo uma excelente semana para você e até a semana que vem.